Todos falam em liberdade como se fosse um paraíso, um estado puro, desejável, onde tudo finalmente faria sentido. Como se ser livre fosse o ápice da existência humana, o objetivo final de qualquer jornada consciente. Ouvimos frases como: quero ser livre para ser quem sou. Quero liberdade para viver do meu jeito. Liberdade é não depender de ninguém. Mas quase ninguém para pensar no que essa liberdade realmente cobra. Porque é fácil desejar liberdade quando ela é uma ideia. Difícil é sustentá-la quando ela se torna realidade. E o mais brutal dessa verdade é que quando a liberdade chega, ela não vem com tapete vermelho, nem com festa, nem com acolhimento. Ela vem com silêncio, com afastamentos, com rupturas. Ela cobra clareza, presença e desapego. E a maioria, diante disso, volta para a gaiola com alívio, jurando que era mais confortável viver com coleira. O desejo de ser livre, quando não é maduro, é apenas uma rebelião contra alguma dor. As pessoas dizem querer liberdade, mas o que muitas realmente buscam é uma licença emocional para fugir das consequências, para não precisar prestar contas, para se livrar da dor de decepcionar expectativas. Confundem liberdade com ausência de responsabilidade, quando, na verdade, liberdade real é o tipo mais cruel de responsabilidade que existe. É estar absolutamente comprometido com sua própria consciência, mesmo quando ninguém mais está ao seu lado. É sustentar escolhas que não agradam a família, que incomodam os amigos, que quebram padrões sociais. É dizer sim ao seu caminho mesmo quando ele te separa de tudo que antes era seu chão. Liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é saber exatamente o que você está fazendo e aguentar a consequência disso sem colocar a culpa em ninguém. E essa consciência, quando amadurece, tira da liberdade todo o romantismo. Porque ser livre não é viver leve. É viver responsável, sozinho, lúcido. É sair do automático, dos acordos emocionais, dos papéis de vítima e herói. É reconhecer que, a partir do momento em que você desperta, não tem mais a quem culpar, nem onde se esconder, porque o mundo pode continuar agindo da mesma forma, mas agora você não pode mais fingir que não percebe. E é exatamente aí que muitos recuam. Porque a liberdade, quando bate na porta, exige que você escolha entre a verdade e o conforto. E o conforto, ainda que pequeno, previsível e entediante, é tentador demais. Ele oferece companhia, oferece rotina, oferece o alívio de se encaixar. A liberdade, ao contrário, te oferece apenas uma coisa: a você mesmo. E isso, para quem nunca aprendeu a se sustentar internamente, é aterrorizante. Por isso, tantos confundem liberdade com solidão. Não porque estar livre signifique estar só, mas porque, no início, você se vê sozinho por ter deixado de ser quem os outros esperavam. Essa é a parte do processo que ninguém posta nas redes. O lado amargo de deixar para trás relações que não te reconhecem mais, ambientes que não te comportam, papéis que não te servem. Liberdade, no plano real, significa também perder. Perder vínculos frágeis, perder o direito de se esconder atrás de desculpas, perder o conforto de pertencer a qualquer grupo que exige de você uma versão domesticada. Porque o preço de ser quem você é, na maioria das vezes, é deixar de ser quem esperavam que você fosse. E mais que isso, é sustentar essa nova versão mesmo quando ela ainda não foi reconhecida por ninguém. Maquiavel sabia disso, não com essa linguagem emocional, mas com uma visão brutalmente estratégica. Quem escolhe governar a si mesmo se afasta da multidão, porque o trono não é coletivo. O príncipe, mesmo quando ainda não governa, já vive como se fosse rei. Ele já não se curva, já não implora, já não espera. Ele age. E essa ação silenciosa, solitária, responsável, é o verdadeiro início da liberdade. Porque liberdade é isso. Não é fazer o que quiser.
É não precisar mais fingir que você é algo que não é. Mas o mundo não recompensa esse tipo de liberdade com facilidade. Pelo contrário, ele a pune. Primeiro com silêncio, depois com afastamento, por fim com desconfiança. Porque o livre é imprevisível, e o imprevisível ameaça o sistema. A liberdade de alguém denuncia a prisão dos outros. Por isso, quando você começa a se libertar, não espere aplausos. Espere teste, espere isolamento. Espere que olhem para você com desconfiança, como quem observa algo que não consegue mais controlar. E isso para muitos é insuportável, e é por isso que a maioria volta. Volta para as antigas relações, para os velhos padrões, para os disfarces, para os pactos inconscientes. Porque sustentar a liberdade exige uma estrutura interna que nem todos têm, e que, para ser construída, precisa passar primeiro por um lugar sombrio, o vazio depois do rompimento, um lugar onde você percebe que se libertar não é o fim de nada, é apenas o começo de uma travessia silenciosa que ninguém pode fazer por você, e é exatamente essa travessia que vamos explorar a seguir. O momento em que a liberdade te afasta, o silêncio te engole e o mundo simplesmente não responde. A primeira coisa que você descobre depois de romper com tudo aquilo que te mantinha preso não é paz, é ausência. É a sensação de estar no meio do nada, onde o que te prendia já não está mais ali, mas onde também ainda não existe nada de novo para ocupar aquele espaço. Você imaginava que, ao se posicionar com clareza, ao finalmente se tornar inteiro, as pessoas ao seu redor iriam reconhecer sua força, admirar sua coragem, se inspirar na sua lucidez. Mas o que acontece na maioria das vezes é o oposto. Elas se afastam, elas se calam, elas se incomodam, porque a sua liberdade evidencia o quanto elas ainda vivem acorrentadas. É nesse exato ponto que muita gente vacila, porque a dor do abandono não é uma metáfora, é real. Você corta um vínculo tóxico e sente falta dele. Você se recusa a mais um ciclo de submissão e sente o peso de estar fora do círculo. Você escolhe por si, e, de repente, todos parecem questionar sua escolha como se você tivesse feito algo errado. O mundo não sabe o que fazer com quem já não pede licença. E esse estranhamento se traduz em silêncio, em mensagens que não vêm mais, em convites que param de chegar, em olhares que agora se tornam distantes. E você, que achava que estava se libertando, começa a duvidar. Será que estou apenas me isolando? Esse é o primeiro teste da liberdade. Saber quem você é mesmo quando ninguém confirma isso para você. A lucidez, num primeiro momento, não te aproxima das pessoas, ela te separa. Porque quanto mais você enxerga, menos tolera o que antes era aceitável. E essa intolerância seletiva é solitária. Você para de se encaixar, mas ainda não pertence a nenhum outro lugar. A antiga versão de você morreu, mas a nova ainda está em formação. E entre uma e outra, existe o vazio. Um silêncio que ninguém te preparou para sentir. Um espaço sem garantias, sem estruturas externas para se apoiar. Apenas você, sua consciência e a necessidade de seguir mesmo sem mapa. Esse é o momento mais perigoso do processo. Porque ele não traz dor aguda, traz uma dor difusa, sutil, persistente. Uma saudade do que não faz mais sentido. Uma carência por pertencimento, uma vontade quase inconsciente de voltar a ser quem você era só para sentir de novo o calor do coletivo. E é aqui que muitos voltam. Voltam para relações que já não cabem. Voltam para círculos que já não os reconhecem. Voltam para velhas versões de si mesmos que já não representam quem são. Tudo isso apenas para fugir do eco desse vazio. Mas quem volta, abandona o próprio caminho. Porque a travessia só recompensa quem atravessa. E o novo só nasce depois que o antigo foi enterrado. Não apenas na prática, mas na alma. O vazio depois do rompimento não é um erro. Ele é necessário.
Ele não é punição, é purificação. É nesse silêncio que você começa a ouvir sua própria voz sem interferência. É na ausência de estímulo externo que você começa a sentir o que é verdadeiramente seu e o que era apenas repetição. É no desconforto da exclusão que você aprende a habitar a própria presença. E essa presença, por mais difícil que seja no início, é o início da sua soberania. É quando você para de se mover por validação. É quando você percebe que a ausência dos outros revela, na verdade, a presença que você ainda não sabia sustentar em si. Esse momento pode durar dias, semanas, às vezes meses. E não há atalhos. Não há frases prontas que o façam passar mais rápido. É um processo que pede silêncio, contemplação e resistência. Resistência ao impulso de voltar atrás. Resistência ao desejo de se apagar só para voltar a ser aceito. Resistência à solidão que tenta te convencer de que liberdade é um erro, porque não é. Ela só exige que você se torne alguém à altura dela. E esse alguém não nasce na euforia, nasce no vazio. O vazio não é o fim da estrada, é a travessia. É a ponte entre o antigo e o real. É onde a imagem idealizada da liberdade morre, para que a liberdade concreta comece. E para que isso aconteça, você precisa suportar o silêncio. O silêncio de quem não entendeu sua mudança. O silêncio de quem não vai mais com você. O silêncio de quem não soube ficar. Porque quando você começa a se escutar, vai perceber que o que parecia ausência era espaço. E espaço é tudo que a sua essência precisava para crescer. No próximo passo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse deserto interno. O silêncio da travessia. O momento onde tudo é sombra, onde não há certezas e onde a solidão se transforma em ferramenta. Existe um intervalo entre quem você era e quem está se tornando. Um espaço sem forma, sem nome, sem certezas. Você já não se reconhece nos lugares que frequentava, nas conversas que mantinha, nas versões que defendia. Mas ainda não sabe quem realmente é fora disso tudo. É como estar em uma casa onde todas as paredes ruíram, mas nenhuma nova estrutura foi erguida. O vento entra, o frio toca e tudo dentro de você pede que volte para o abrigo antigo. Mas você sabe, esse abrigo já não existe. Ele era feito de repetições, de concessões, de máscaras coladas com medo. E agora, o que resta é silêncio. Esse é o momento onde muitos se perdem, porque o silêncio da travessia não tem mapa nem tempo certo. Ele não avisa quanto vai durar, nem como será. Ele só exige uma coisa: que você permaneça. Que não tente preencher o vazio com distrações. Que não corra para relações que te anestesiem. Que não fuja da pausa. Porque é nesse silêncio, seco, longo, profundo, que a sua identidade começa a emergir sem interferência. E isso não é rápido. Porque tudo que é verdadeiro precisa nascer sem pressa. Aqui, o lobo anda só. E anda devagar. A travessia é, antes de tudo, um refinamento. Ela começa quando você para de procurar respostas e começa a ouvir as perguntas certas. Quando percebe que não precisa mais encontrar um novo grupo para pertencer, nem um novo papel para interpretar. Precisa apenas estar, existir, observar. Esse silêncio é a antessala do real. Ele te obriga a abandonar o controle. Te mostra que por mais que você tenha se preparado para romper, ninguém te prepara para o que vem depois. E que, no fundo, esse desconhecido é necessário. Porque se você já tivesse todas as respostas, só estaria repetindo padrões com nomes diferentes. É na travessia que você começa a experimentar um tipo raro de presença. Aquela que não depende de onde você está, com quem você está, ou como está sendo visto. Uma presença que vem do fundo, do silêncio que você não teme mais.
E essa presença é estranha no início. Você começa a perceber o quanto de você ainda era performance, o quanto você ainda pedia aprovação com gestos camuflados, o quanto sua autoestima ainda se apoiava em ter com quem falar, com quem contar, com quem se distrair. Agora, sem aplauso, sem reflexo, sem roteiro, tudo que sobra é você. E esse você, despido de interpretações, começa a se mostrar. Mas essa revelação vem em fragmentos, às vezes no meio de uma caminhada, outras vezes ao acordar em silêncio. São lampejos de lucidez que não gritam, mas sussurram. É isso. São pequenos instantes em que você percebe que não precisa mais voltar, que não precisa mais provar, que não precisa mais correr. É quando o vazio começa a deixar de ser dor e se torna espaço. E esse espaço, quando finalmente é habitado, com maturidade, se transforma em poder. Porque não há nada mais forte do que alguém que aprendeu a ficar sozinho, e mesmo assim não se sente perdido. É nesse estágio que o lobo deixa de ser apenas uma figura simbólica e se torna estado interno. Você não está mais fingindo firmeza. Você está firme. Não está tentando parecer inteiro. Você está inteiro. Não está buscando ser aceito. Está escolhendo com quem realmente vale estar. Isso não te torna melhor do que ninguém, mas te torna livre. E essa liberdade, diferente da euforia que se imaginava, é silenciosa. Ela não se impõe. Ela sustenta. Ela observa. Ela não precisa se provar. Mas antes que esse silêncio se torne força, ele será desconforto. Você sentirá vontade de recuar, de preencher o espaço com qualquer ruído, de se distrair com vozes antigas que ainda sabem te chamar pelo nome da versão que você já não é. E é aqui que você será testado de verdade. Porque ninguém desiste da liberdade quando está no caos. As pessoas desistem quando estão no meio do caminho, quando já se afastaram demais para voltar, mas ainda não enxergam o que vem pela frente. Por isso, a travessia é o maior ato de fé que alguém pode viver. Fé em si, fé no silêncio, fé na semente que está germinando no escuro. Você ainda não vê, mas ela está lá. Cada dia em que você escolhe não recuar, não se diminuir, não se justificar, ela cresce. E um dia, sem aviso, sem esforço, ela rompe a terra. E nesse dia, o mundo vai olhar para você com outro olhar, como se sua presença agora tivesse um peso que antes não tinha. E terá. Mas até lá, você precisa continuar andando, sem pressa, sem plateia, sem precisar entender tudo. E no próximo passo, você vai perceber por que essa travessia é tão solitária. Porque a clareza que nasce nela assusta. E quem não está pronto para enxergar, sempre vai preferir a companhia de quem também está no escuro. Há um ponto na jornada em que você deixa de apenas romper e começa a realmente enxergar, não com os olhos, mas com a consciência. A máscara de quem você era já caiu, o barulho do mundo diminuiu, e agora o silêncio se torna espelho. Nesse espelho, você vê dinâmicas que antes aceitava com naturalidade e que agora soam falsas. Vê pessoas que antes admirava, mas que hoje percebe se movendo por vaidade, medo ou controle. Vê relações que pareciam afeto, mas que agora soam como contratos inconscientes de dependência mútua. E o mais perturbador, você vê quem você era ali no meio de tudo isso. E o reflexo, por mais maduro que seja, dói. A clareza não grita. Ela não é uma revelação barulhenta. Ela apenas vai tornando o mundo transparente peça por peça, camada por camada. E o que surge desse processo não é paz imediata. É desconforto. Porque a clareza não te dá o poder de mudar o outro, nem o ambiente, nem o sistema. Ela te dá apenas a capacidade de ver o jogo sendo jogado em tempo real. E muitas vezes, isso é insuportável. Você começa a notar os jogos emocionais,
disfarçados de carinho, os comandos ocultos nas palavras gentis, as pequenas manipulações nos silêncios carregados. E percebe que, por muito tempo, você fez parte disso tudo. Não como vítima, mas como cúmplice inconsciente. Esse é o ponto onde a lucidez começa a isolar. Não porque você quer se afastar das pessoas, mas porque simplesmente não consegue mais participar do mesmo teatro. Os assuntos já não te interessam. As piadas não fazem mais sentido. As dinâmicas, antes invisíveis, agora saltam aos olhos, como roteiros mal ensaiados. Você tenta se manter, tenta se adaptar, tenta disfarçar a diferença, mas a diferença é estrutural. E o que antes era convivência, agora se transforma em esforço. E o esforço cobra caro, porque exige que você esconda uma parte de si, exatamente a parte mais desperta. É nesse momento que você entende por que a maioria prefere não despertar. Porque a ignorância, apesar de limitante, é confortável. Ela mantém os vínculos, ela sustenta a ilusão do pertencimento. Ela permite que você continue fingindo, sorrindo, repetindo. E a verdade é que muita gente não quer enxergar. Porque enxergar implica agir, implica escolher, implica se responsabilizar. E enquanto for possível viver no automático, será mais fácil continuar dormindo. A clareza exige ação, e ação exige perda. Por isso, quem vê demais, perde demais. Ou melhor, deixa de aceitar demais. A dor mais sutil desse estágio é perceber que nem todo mundo que você ama vai conseguir seguir com você. Não porque você os deixou para trás, mas porque eles não querem ir. Porque a sua clareza os confronta, a sua liberdade os acusa, o seu silêncio os incomoda. Você já não se justifica, já não suplica, já não interpreta o papel que antes sustentava o afeto. E sem esse papel, eles se sentem rejeitados. Mas não foram rejeitados, apenas não conseguem lidar com a sua nova presença. E isso é duro. Duro porque você queria levar todos com você. Mas liberdade real não se compartilha com quem ainda precisa de grilhões para se sentir seguro. Nesse ponto, você começa a perceber uma verdade ainda mais incômoda. A solidão do lúcido não é castigo, é consequência. Você não está só porque foi excluído. Você está só porque agora percebe coisas que os outros ainda não conseguem encarar. E por isso, suas conversas diminuem. Suas interações se tornam mais seletivas. Seu círculo encolhe, mas sua essência se expande. Porque agora você fala pouco, mas tudo o que diz tem direção. Você está mais quieto, mas sua presença é densa. Você está mais distante, mas sua integridade está mais próxima de si do que nunca. A clareza também te dá outro tipo de visão. Você para de julgar quem ainda está preso. Você começa a perceber que todos estão fazendo o melhor que conseguem, com o nível de consciência que têm. Você para de tentar convencer, acordar, sacudir, porque entende que despertar não é algo que se impõe. É algo que só acontece quando o outro estiver pronto para ver. E até lá, tudo o que você pode fazer é honrar a sua própria lucidez, mesmo que isso signifique continuar caminhando só. É aqui que o lobo se consolida. Ele não late, não grita, não debate. Ele apenas vê e escolhe com quem compartilha o caminho, não por arrogância, mas por discernimento. Ele não se mistura em ambientes onde precisa se amputar. Ele não força a presença onde o coração precisa se calar. E não participa de conversas que exigem que ele seja cego para ser aceito. O lobo entendeu. Ver é um poder, mas também é um peso. E quem sustenta esse peso, com o tempo, transforma ele em território. É por isso que, no passo seguinte, vem a decisão mais difícil de todas: renunciar ao bando. Deixar de vez o coletivo que te pedia permissão para existir. Não mais com dor, mas com maturidade. Porque o lobo que enxerga demais
Não cabe mais onde todos fingem não ver. Renunciar ao bando é uma das decisões mais difíceis da liberdade. Não porque o bando te faz mal necessariamente, mas porque ele representa segurança, rotina, afeto, pertencimento, ainda que tudo isso esteja baseado em versões antigas de quem você foi. E é justamente aí que o conflito se instala. Você muda por dentro, mas continua sendo visto, cobrado e até amado por um personagem que já não existe mais. As pessoas não fazem isso por maldade. Elas apenas se relacionam com a versão de você que elas conheceram. A versão que cedia, que explicava, que sorria quando queria chorar, que aceitava convites por obrigação, que evitava confrontos em nome da harmonia. Mas agora, essa versão morreu, e o bando, mesmo sem perceber, passa a exigir um luto que você não pode mais sustentar. Esse é o ponto em que você se percebe estrangeiro entre os seus. As conversas perdem sentido, as expectativas te pressionam, os ambientes te oprimem de forma sutil, mas constante. Você sente que, para continuar ali, precisaria se diminuir, se esconder, se moldar. E o mais doloroso, percebe que mesmo quando tenta se manter, há um custo emocional que vai se acumulando. Porque o preço de pertencer nesse estágio passa a ser a sua verdade. E quando a liberdade é real, não dá mais para pagar esse preço. Você não pode mais sorrir por educação. Não pode mais aceitar convites que não honram seu tempo. Não pode mais sustentar relações onde só há espaço para sua versão antiga. Você não se tornou melhor do que ninguém. Apenas se tornou inteiro demais para caber onde tudo ainda funciona na base do pacto de silêncio. E por mais que doa, você começa a recuar. Não por orgulho, não por mágoa, mas por lucidez. Porque não dá mais para fingir. E nesse recuo, nasce a renúncia. Renunciar ao bando é dizer não a tudo que ainda te chama pelo nome antigo. É aceitar que há pessoas que vão te amar enquanto você estiver confuso, mas que vão se afastar no momento em que você se torna claro. Porque a sua clareza é um espelho, e ela mostra ao outro exatamente onde ele ainda está cego. E nem todo mundo está pronto para se ver. Esse é um ponto onde a liberdade se refina, porque agora ela não é mais apenas uma escolha, é um filtro. Ela começa a organizar a sua vida por frequência. O que não vibra no mesmo nível da sua integridade, naturalmente se dissolve. Não porque você expulsa, mas porque sua presença começa a emitir um sinal claro. Aqui só permanece o que é real. O bando, acostumado com laços frágeis sustentados por convenções sociais, não entende isso. E você, cada vez mais, para de tentar explicar. Porque percebe que não há mais como justificar sua lucidez para quem ainda vive de concessão. Essa é a virada simbólica do lobo. Ele não deixa o bando por revolta. Ele deixa por sobriedade. Ele entendeu que liberdade real exige espaço interno, e esse espaço não pode mais ser invadido por papéis que ele já não interpreta. Ele entendeu que respeito não é manter a presença para não ferir o outro, é se retirar para não se trair. E isso não é frieza, isso é maturidade emocional. Maturidade de saber que algumas relações, por mais que tenham sido importantes, não cabem mais no novo ciclo. E manter o que já não tem vida é perpetuar a própria estagnação. Há uma solidão nesse gesto. Claro que há. Mas é uma solidão limpa, honesta. Você sente saudade, mas não dúvida. Você lembra com carinho, mas não quer voltar. Porque agora, cada passo que você dá, sem ter que se apagar, vale mais do que qualquer pertencimento onde sua essência precisa ser censurada. E com o tempo, você percebe algo ainda mais profundo. Você não perdeu o bando. Você apenas voltou para si. A renúncia não é o fim do vínculo com os outros. É o início do vínculo com você.
É quando você entende que caminhar só, às vezes, é o único caminho para deixar de viver cercado e ainda assim sentir-se vazio. Porque a verdadeira companhia começa quando você aprende a não negociar mais quem você é. E, paradoxalmente, é nesse silêncio, onde o bando se foi, onde a multidão parou de te chamar, que você começa a construir uma presença que ninguém pode mais ignorar. E é sobre isso que falaremos agora. O silêncio como espada. Quando você não precisa mais responder, nem provar, nem explicar, e sua ausência, seu recuo e sua paz se tornam sua autoridade invisível. Até certo ponto da vida, aprendemos a responder a tudo. Explicamos nossas decisões, nos defendemos de críticas, justificamos ausências, tentamos ser compreendidos. Acreditamos que precisamos dizer, mostrar, provar, para não sermos mal interpretados, para não sermos rejeitados, para sermos amados. É um impulso condicionado. A necessidade de ocupar todos os espaços, de preencher todos os vazios com palavras, de garantir que ninguém duvide das nossas intenções. Mas chega um ponto na jornada onde tudo isso perde o sentido. Porque você percebe que, por mais que fale com clareza, quem não está pronto para ouvir, nunca vai entender. E nesse momento, nasce uma nova linguagem, o silêncio. O silêncio maduro não é ausência de voz, é presença sem explicação. É o gesto de quem já não precisa convencer ninguém para sustentar sua decisão. É a resposta de quem sabe que sua energia vale mais do que qualquer debate. É a postura de quem entendeu que não precisa preencher o desconforto do outro só para manter a aparência de harmonia. O silêncio do lobo não é fuga, é estratégia. E mais que isso, é proteção. Porque quando você cala, você não está se omitindo. Você está escolhendo onde vale a pena se entregar e onde vale a pena apenas observar. Esse tipo de silêncio tem peso. Ele não é o silêncio do medo, da omissão ou da dúvida. É o silêncio de quem já atravessou o caos e saiu do outro lado mais inteiro. Por isso, quando você escolhe não responder, não se defender, não dar explicações, não se justificar, algo muda no campo à sua volta. As pessoas sentem, percebem que há uma densidade nova na sua ausência, que o seu silêncio não é vazio, é espada. Ele fere, ele corta, ele reorganiza. Porque quem não precisa mais se explicar, já venceu a necessidade de ser aceito. É nesse ponto que sua autoridade começa a se consolidar. Não como algo forçado, performático ou construído em discursos, mas como uma presença que se impõe sem dizer. Você entra em um lugar e a sua postura fala antes da sua voz. Você recua de uma conversa e o seu silêncio pesa mais que 1000 argumentos. Você deixa de estar em certos espaços e sua ausência ecoa mais do que qualquer palavra poderia explicar. Isso não é mágica, é consequência. A consequência de ter se tornado alguém que se conhece tão bem, que não precisa mais ser lido pelos outros para se reconhecer. E não se engane, o mundo presta atenção em quem sabe calar com elegância. Porque o silêncio, quando bem posicionado, é uma das formas mais potentes de influência. Em uma discussão, quem cala com firmeza ganha mais do que quem grita com razão. Em uma negociação, quem ouve mais do que fala detém o controle. Em uma relação emocional, quem sabe quando se retirar, e se retirar com paz, tem mais poder do que quem insiste em ser compreendido. Silêncio é comando. Quando vem da consciência, ele se torna linguagem de liderança. Mas para que esse silêncio funcione como espada, ele precisa vir de dentro. Não pode ser fingido, não pode ser reativo, não pode ser alimentado por mágoa. O silêncio que corta não é vingativo, é soberano. Ele não se cala por desprezo, mas por sabedoria. Não responde, porque sabe que o próprio recuo já está dizendo tudo o que precisa ser dito.
E essa maturidade só é possível quando você já não depende mais do eco externo para validar o que sente por dentro. Quando você já não se mede pelo aplauso ou pela compreensão. Quando você já entendeu que quem precisa de você vai saber onde te encontrar. E quem não reconhece seu valor, não tem mais permissão para acessar sua energia. Esse tipo de postura reorganiza tudo. Você começa a se tornar inacessível para dinâmicas que antes te drenavam. Começa a ser poupado de conflitos que não precisam mais da sua presença. Começa a ser lembrado, mencionado, respeitado, não por esforço, mas por ausência. Porque agora o mundo sente sua falta de outro jeito. E onde antes você gritava para ser ouvido, agora você cala para ser sentido. O lobo que chega até esse ponto já não disputa mais território. Ele já é o território. E por isso, sua presença é seletiva. Ele não aceita qualquer chamada. Não responde a qualquer provocação. Não entra em qualquer conversa. Porque sabe que cada vez que fala, ele entrega uma parte do que carrega. E o que ele carrega agora é raro. Poder limpo. Força silenciosa. Integridade inegociável. E é nesse estado que ele está pronto para o último passo dessa jornada. Assumir sua soberania. Porque o silêncio não foi apenas uma travessia. Foi um trono construído palavra por palavra não dita. Agora ele não precisa mais se impor. Basta caminhar. E o mundo sente. A seguir, fechamos essa jornada com a coroação interna. A soberania. Do lúcido, o mundo ouve em silêncio quem soube calar na travessia. Chega um ponto em que você para de buscar. Não porque desistiu, mas porque finalmente chegou. Em si mesmo. Não há mais urgência, nem ansiedade, nem aquele ímpeto de ocupar todos os espaços, de ser compreendido, de ser incluído. Você já não precisa de plateia, de aprovação, de convite. Não porque se tornou frio, mas porque descobriu que a verdadeira autoridade nasce quando você é capaz de sustentar sua presença, mesmo quando ninguém está olhando. Essa soberania não é visível no começo. Ela não chega como uma explosão. Ela vai se instalando pouco a pouco, à medida que você deixa de se perder em pequenas discussões, que para de reagir a provocações, que escolhe onde sua energia realmente merece ser entregue. E o mais impressionante é que, quanto mais você silencia por dentro, mais o mundo começa a te escutar. Não com ouvidos, mas com atenção. Porque presença, quando é real, fala mesmo sem emitir som. Ela organiza, ela orienta, ela dita o ritmo do ambiente, mesmo sem querer. Você começa a perceber que os espaços se ajustam à sua chegada. Que pessoas que antes ignoravam sua existência, agora aguardam sua opinião. Que sua ausência é sentida de maneira intensa, não por drama, mas por relevância. E o mais curioso, você já não precisa mais disso. Tudo isso é apenas consequência de ter se tornado quem você sempre foi, sem precisar mais negociar sua essência para manter vínculos frágeis. O lobo que atravessou o deserto não volta mais para o bando, mas também não precisa gritar sua independência. Ele apenas caminha, e cada passo tem um peso que antes não existia. É o peso da integridade vivida, da coerência sustentada, da solitude escolhida. E quem sustenta a própria presença com esse grau de silêncio, inevitavelmente, se torna um ponto de referência para quem ainda está perdido em ruídos. Porque agora, ao invés de buscar ser ouvido, você escuta mais. Ao invés de corrigir o outro, você observa. Ao invés de se explicar, você se posiciona. Sua fala ficou mais curta, seu olhar mais longo, sua escuta mais profunda. Você se torna um espaço de lucidez em meio ao caos. E isso é liderança, mesmo que você não esteja liderando ninguém. Porque a liderança real não precisa de cargo, precisa de clareza. E quem carrega a clareza, carrega poder. Não para dominar o outro,
mas para jamais ser dominado novamente. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender de ninguém para sustentar quem você é. E essa liberdade, agora, está tão integrada ao seu corpo que você nem percebe mais que ela está lá. Ela virou ar, virou gesto, virou ausência de reação, virou sua linguagem. E por isso, o mundo agora escuta você sem que você precise se levantar, porque a sua presença fala, mesmo no silêncio. E talvez esse tenha sido o caminho o tempo todo. Não era sobre vencer o mundo, nem sobre se provar, nem sobre construir um trono visível. Era sobre aprender a calar sem se calar, sobre falar sem ruído, sobre existir com inteireza. E isso agora você faz.